13. Cuidar de quem cuidar os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Mateus 23, 2, 3. NVI. Estamos nos encaminhando para o final da nossa jornada, e eu não poderia encerrar esta obra sem falar de um público muito especial na questão dos cuidados mentais e que, por muitas vezes, é negligenciado. Ao longo de todo o livro, fiz questão de destacar a importância de procurar ajuda profissional ao apresentar qualquer sintoma. Mas e quando quem cuida precisa ser cuidado? Numa hereditariedade vocacionada para a saúde, com bisavô e avô médicos, convivendo com tantos médicos e profissionais da saúde ao longo dos meus 20 anos de carreira na Apsen, sempre pensei no CPF por trás do CRM no caso dos médicos e em todos os que lidam com a saúde. Aprendi a respeitar e admirar muito a carreira do profissional da saúde por todo o desafio enfrentado desde a entrada na faculdade, pelos estudos, pela carga horária, pela residência, pelos mestres que ensinam, pela vocação e pela doação ao outro. Foi numa viagem com alguns psiquiatras que minha ficha caiu para a necessidade de cuidar de quem cuida. Ficamos uma semana imersos na faculdade de Siena, na Itália, estudando uma molécula, e ao final da viagem, resolvi escrever uma carta simples e pessoal para cada um deles. Sim, você leu correto. Uma carta. Espero que a tecnologia seja facilitadora, mas jamais substitua o prazer de receber uma carta nominal ou folhear um livro como este. Ao receber a carta com detalhes sobre o que cada um deles havia me ensinado com suas experiências profissionais e pessoais, todos se emocionaram. E um deles me disse: "Obrigado, Renata. Nós médicos estamos tão acostumados a cuidar que esquecemos como é bom ser cuidado." Uau! Eu nunca havia me dado conta disso e nunca mais me esqueci. Dessa experiência nasceu este capítulo. São vários os estudos recentes que vêm analisando a prevalência de transtornos mentais no público de profissionais da saúde, e boa parte deles concluiu a maior incidência recente de algumas doenças, como o burnout, que foram agravadas no período da pandemia, principalmente em profissionais da saúde da linha de frente, que encararam adversidades adicionais decorrentes da exposição direta ao vírus. Isso obviamente gerou um estresse psicológico intenso, causado pelo medo de se infectar e transmitir o vírus para os familiares, os colegas de trabalho e os demais pacientes. Além disso, as longas jornadas de trabalho, a falta de equipamentos de proteção individual, EPI, e a infraestrutura precária levaram muitos profissionais a sentimentos de solidão, desespero, irritabilidade e esgotamento físico e mental. E, como vimos ao longo dessas páginas, situações extremamente estressantes como essas podem levar ao desenvolvimento de problemas de saúde mental em diferentes graus e formas, e os profissionais da saúde não são imunes a isso. Para aqueles que precisaram se afastar da família a fim de evitar a contaminação, o distanciamento social, embora benéfico para reduzir a propagação da doença, os privou do apoio emocional crucial em um momento de fragilidade emocional. Recordo aqui de uma conversa que tive com uma médica intensivista da linha de frente durante a pandemia de Covid-19, que me marcou profundamente. Ela ficou meses sem ver a mãe idosa para não a contaminar. Acontece que, durante a pandemia, a mãe passou a se sentir mal e, ao visitar um médico, descobriu um câncer já em fase bem avançada. Mais um motivo para a filha não ir vê-la, visto que em pacientes imunodeprimidos a possibilidade de contágio era ainda maior. Resultado? Em poucas semanas a mãe piorou, foi internada e não resistiu, e a filha não pôde nem ao menos se despedir dela em vida. Lembro-me como se fosse hoje da médica me contando isso no auge da pandemia, com os olhos atrás das máscaras bastante marejados pela triste lembrança. Sim, médicos, enfermeiros, são seres humanos como nós, com família, mãe, pai, filhos e filhas, e podem sofrer tanto quanto cada um de nós em situações limite. Não precisamos apenas pensar em situações extremas e raras como a da pandemia, mas na sobrecarga de trabalho, na falta de boas condições e em inúmeras outras questões que também podem sobrecarregar esses profissionais. E um dos grandes problemas está expresso naquele velho ditado:
citado de forma precisa na abertura desse capítulo. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Sim, meus amigos médicos que me desculpem, mas eles mesmos assumem que são menos propensos a procurar ajuda profissional especializada, como psicólogos e psiquiatras. Conversando com outro médico psiquiatra, ele me relatou que poucos são os colegas que conseguem manter uma rotina de autocuidado. As jornadas de trabalho normalmente são tão puxadas que a maioria não consegue se alimentar corretamente. O que dizer então de praticar atividades físicas, ter momentos de lazer e boas horas de sono? Infelizmente, o burnout tem encontrado terreno fértil na área médica. Ele me alertou. A visão desse médico está bem calcada na realidade. Outra médica com quem conversei também tem o mesmo sentimento e sentiu na pele as agruras dos transtornos mentais. Eu sinto que boa parte dos médicos vive em uma situação limite quanto ao cuidado com a saúde mental. A carga de trabalho a que a gente vem se submetendo é enorme, e isso causa uma pressão muito grande sobre a nossa saúde mental. Segundo a médica, a maioria não prioriza a saúde mental e acaba fazendo sacrifícios nos pilares de autocuidado por um padrão de vida mais alto ou pela simples busca da sobrevivência. Ela mesma chegou a apresentar um caso de burnout e foi isso que a fez mudar de estilo vida. Deixei de trabalhar em uma clínica onde atendia um paciente a cada 10 minutos, o que me gerava um estresse por não conseguir oferecer uma consulta de qualidade. Passei a atender online menos pacientes e somente uma vez por semana presencial, em consultório na Avenida Paulista. Passei a me exercitar, comer e dormir melhor e agora estou, inclusive, me organizando para ter um bebê. Sim, médicos e profissionais da saúde precisam dos mesmos cuidados que todos nós e necessitam também da nossa empatia. Será que mandar um WhatsApp para seu médico às 2 horas da manhã é realmente necessário? Quantas vezes nos colocamos no lugar do outro e lembramos que ele também tem limites? Família, horário. Será que o médico não precisa também daquele tempo de descanso para poder estar bem e cuidar da gente? Entretanto, além das mudanças em cada um de nós, medidas precisam ser tomadas em todas as instâncias para que essa questão da saúde mental do profissional da saúde seja vista com seriedade por toda a sociedade. Faculdades, entidades médicas, cursos de residência e poder público precisam olhar com atenção para essa questão. Se não olharmos com afeto, empatia e carinho para nossos profissionais da saúde, quem vai cuidar de quem cuida? Como já comentei outras vezes, nesta minha trajetória como executiva de um laboratório farmacêutico, tive contato com muitos médicos e essa proximidade fez com que eu os visse como devem ser vistos, como profissionais altamente técnicos, dedicados e capacitados, mas com vulnerabilidades e necessidade de cuidados como todos nós. Afinal, somos todos parte de uma mesma família chamada humanidade.